O choque de duas galáxias. Em 21 de agosto de 1981, o Caesars Palace de Las Vegas não era apenas um cassino. Era o epicentro de uma guerra cultural e esportiva. Enfrentavam-se dois dos melhores pesos-pena de todos os tempos. De um lado, o orgulho de Porto Rico, Wilfredo Bazuca Gomes, um homem que não apenas vencia, mas destruía. Do outro, Salvador Sanches, o campeão mexicano que lutava com a frieza de um cirurgião e a resistência de um maratonista. A pergunta nas ruas não era quem ganharia, mas em que round o mexicano cairia. Você está pronto para essa incrível luta que poucos conhecem? Embora tenha acontecido há mais de 30 anos, com certeza você vai se surpreender com as incríveis trocas de golpes de ambos os boxeadores. Pegue seu lanche favorito e esperamos você para curtir o melhor do boxe no YouTube. O Carrasco de Mexicanos contra a Águia Solitária. Para entender a magnitude deste combate, é preciso olhar as estatísticas. Wilfredo Gomes chegou à luta com uma sequência de 32 vitórias, todas por nocaute. Tinha o recorde de mais defesas consecutivas do título Super Galo, vencidas por nocaute. Gomes era o favorito dos apostadores e da imprensa internacional. Seu poder de golpe era considerado uma força da natureza. Ele havia derrotado tantos mexicanos que ganhou o apelido de Carrasco de Mexicanos. Knockout in round 2 of 10 at San Juan, Puerto Rico. Fuerte al costado y combinando efectivamente. Otra buena derecha con todo el libro en la mano. Izquierda abajo y a la lona. Would be more merciful to finish. Look at this. Command, it's scheduled for 15. Gomez defending his title. And he's got Hernandez in trouble. Down he goes. E chegou a Las Vegas com uma arrogância que beirava o insulto, prometendo aniquilar Sanches nos primeiros rounds sem nenhuma dificuldade. Salvador Sanches, apesar de ser o campeão defensor do CMB na categoria peso-pena, era visto como a vítima sacrificada. Embora já tivesse derrotado lendas como Danny Coloradito Lopes. This kid's smart enough to take advantage of it. He is hurt. He is hurt. Look at it. Muitos pensavam que a potência de Gomes seria demais. Mas o que poucos analisaram foi o fator físico. Sanches era um peso-pena natural, enquanto Gomes estava subindo de categoria. Além disso, Salvador tinha uma vantagem invisível. Um sistema cardiovascular único que lhe permitia lançar centenas de golpes sem demonstrar fadiga. A verdade, a luta estava muito bem equilibrada. Qualquer erro poderia ser fatal para ambos e custar a vitória. Na pesagem e nas provocações dias antes, o ambiente era elétrico. Gomes zombava da aparência tranquila de Sanches, chamando-o de menino e garantindo que o México choraria naquela noite. Salvador, fiel ao seu estilo místico e silencioso, apenas sorria. Na pesagem, a tensão era palpável. Os fãs porto-riquenhos inundaram Las Vegas com bandeiras e música, enquanto a maré verde, branca e vermelha do México respondia com gritos de guerra. Era mais do que um cinturão, era a supremacia do boxe latino. Todos os mexicanos sentiam o orgulho de Salvador Sanches. A batalha, round por round 1. O impacto que mudou a história. Soa o gongo e Gomes sai como um predador, buscando o nocaute imediato para cumprir sua promessa. Mas acontece algo que ninguém previu. Sanches, com uma precisão milimétrica, conecta uma combinação de esquerda e direita que manda o monstro porto-riquenho ao chão, logo no início do combate. So he can box in the punch, and it's going to be a very interesting fight. 0-1 is his actual record. 32 knockouts. Another factor we point out, don't forget that Gomez is a former world champion. Right hand in there. He like a hurt matchup with right hand. Oh, O estádio ficou em silêncio por um segundo antes de explodir em um rugido. Gomes se levantou com as pernas tremendo e o rosto desfigurado. O caçador acabava de se tornar a presa. Incrível! Todos esperavam algo extraordinário nessa luta, e isso aconteceu já no primeiro round. Gomes estava furioso, mas também não entendia o que havia acontecido. Gomes in big trouble. There it go. He got the hold. I think the fight going to end.
Rounds 2 e 3. A resistência do guerreiro Gomes, ferido em seu orgulho, tentou recuperar o controle, mas lutando de forma mais defensiva. Nesses rounds, Wilfredo mostrou por que era um campeão, lançando ganchos de esquerda que teriam nocauteado qualquer outro. Sanches os recebeu, absorveu e seguiu em frente. Foi aqui que se viu a diferença de preparação. Enquanto Gomes gastava energia em cada golpe, Salvador se movia lateralmente, usando um jab que começava a fechar os olhos do porto-riquenho. It looked like he's trying to take a shot, but Gomez can punch. Gomez taking good punches to the body. Taking punches himself because he ain't clear yet from first base. Just let a puncher like Gomez get in there. But again, Gomez is being landed good enough for another good enough Gomez Lando Sanchez. Ao mesmo tempo, duas ideias passavam pela mente de Salvador. Se resistisse e a luta continuasse assim, venceria por pontos. Mas ele também tinha vantagem suficiente para buscar o castigo e tentar derrubá-lo novamente, embora seja mais fácil falar do que fazer. Em outras palavras, era Gomes quem estava preocupado naquele momento dentro do ringue, pois perderia se não encontrasse uma solução. Rounds 4 e 5. O xadrez de sangue. A luta se transformou em uma troca brutal no centro do ringue. Sanches começou a castigar o corpo de Gomes, tirando sua mobilidade. Os especialistas notaram algo incrível. Entre os rounds, enquanto Gomes ofegava buscando ar, Sanches mal respirava pelo nariz, como se estivesse passeando no parque. O rosto de Gomes começou a inchar severamente. Suas maçãs do rosto estavam tão inchadas que sua visão era quase nula. O castigo era tremendo. O canto do México estava eufórico, incentivando o campeão que vingaria seu povo. Jab, but Sanchez got a fast jab to do your own thing. Well, I got to lean a little bit towards the boxer because myself, I'm a boxer. I'm a boxer. And the Gomez is more the Joe Frazier type coming in, throwing punches. And it's just, it pulled this fight out. Sanchez in that corner like that. Because I know that Gomez is trying to tee out on him. I don't like him. Round 6 e 7. Salvador Sanches começou a dar uma verdadeira aula de boxe. Não buscava um único golpe poderoso, mas saturava Gomes com combinações de 4 e 5 golpes. Wilfredo, valente até o fim, continuava lançando bombas, na esperança de que alguma encaixasse e o trouxesse de volta à luta. Mas Sanches as esquivava com um jogo de cintura que parecia coreografia. That's right. Sanchez got hit with punches like that, man. That's where Gomez wants Sanchez, right in that corner. Right in the corner. Sanchez, he got hit with a left hook while he was coming out of that corner. Have a little bit longer arm than Sanchez. Here they go, trading punches again. He's a man, he's a champion, and he got a lot going for himself. Good right hand there again by Gomez. A bazuca estava ficando sem munição diante de uma águia que voava cada vez mais alto. Uma verdadeira aula de boxe. Mas não demoraria muito para esse violento confronto chegar ao fim. Sanchez throw a punch, he don't make us, he don't even change. I mean, Sanchez throw a punch, he don't even change him. All business. So still, he's changed now. Got hit with another right hand, see? Gomez like to slow down a little bit in his punch. Round 8. O castigo acumulado era demais. Salvador encurralou um Gomes cego e maltratado contra as cordas. Lançou uma série de golpes curvos e retos que sacudiram a cabeça de Wilfredo como um saco de pancadas. O porto-riquenho caiu novamente e...
Gomez To get the big one in, so get Sanchez out of there. Gomez got hit with a right on the good left hook to the body, and Gomez didn't try to do anything about it. So right. Sanchez shows you again, he got confidence. He's worth this one. Again, they're taking trading punches. Gomez is on the rope, he's cut under the nose. The pace that you folks are seeing right now, it's been like this from the opening bell. That's why I tell the fans are getting their money. Yeah, he's hurt, he's hurt. Gomez is hurt. It's down, it's gone. Embora tenha tentado se levantar por puro instinto, o árbitro Vicente Saldívar viu em seus olhos que já não havia mais nada a se oferecer. Nocaute técnico. O gigante havia caído. Que maneira de terminar o combate! Salvador poderia ter resistido até o final da luta e vencido por pontos, mas preferiu vingar seus compatriotas nocauteando aquele que chamavam de o aniquilador de mexicanos. O pós-luta e o legado eterno. A vitória de Sanchez foi tão contundente que mudou para sempre a narrativa do boxe mexicano. Ele não apenas tirou a invencibilidade do nocauteador mais temido da época, como fez isso dominando técnica e fisicamente. Após a luta, Gomes, em um gesto de grande esportividade, reconheceu que nunca havia enfrentado alguém tão forte. Infelizmente, este foi o auge de uma carreira que seria interrompida cedo demais. Um ano depois, Salvador morreria em um acidente automobilístico, deixando uma pergunta que ainda hoje divide os historiadores. Teria Salvador Sanchez sido o melhor boxeador da história, acima de Júlio César Chávez? O que sabemos é que, naquela noite de agosto, a águia solitária voou tão alto que ninguém conseguiu alcançá-la. Se você quer aproveitar mais conteúdos como este, lembre-se de se inscrever e deixar seu like no vídeo. Esperamos você no próximo vídeo. E se você é mexicano, sinta orgulho do seu sangue azteca, terra dos melhores boxeadores.